Olá, amigos do Saber Psicanalítico. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, nossa leitura comentada do trabalho de Freud, Psicologia de Grupo e Análise do Eu. Hoje, lendo e comentando o capítulo 5º, Dois grupos artificiais, a Igreja e o Exército. Daquilo que sabemos sobre a morfologia dos grupos, podemos recordar que é possível distinguir tipos muito diferentes de grupos e linhas opostas em seu desenvolvimento. Há grupos muito efêmeros e outros extremamente duradouros, grupos homogêneos, constituídos pelos mesmos tipos de indivíduos, e grupos não homogêneos, grupos naturais e grupos artificiais, que exigem uma força externa para mantê-los reunidos, grupos primitivos e grupos altamente organizados, com estrutura definida. Entretanto, por razões ainda não explicadas, gostaríamos de dar ênfase especial a uma distinção a que os que escreveram sobre o assunto inclinaram-se a conceder muito pouca atenção. Refiro-me à distinção existente entre grupos sem líderes e grupos com líderes, e em completa oposição à prática costumeira, não escolherei como nosso ponto de partida uma formação de grupo relativamente simples, mas começarei por grupos altamente organizados, permanentes e artificiais. Os mais interessantes exemplos de tais estruturas são as igrejas, comunidades de crentes e os exércitos. Aqui Freud está colocando que ele irá justamente estudar dois grupos artificiais altamente organizados. E esses dois grupos que trazem estruturas assim complexas, grupos artificiais altamente organizados que dependem para a sua existência de recursos externos, de diversos tipos de administração, os mais diferentes setores, como manter grupos assim criados de forma artificial, coesos e com uma durabilidade, como nós temos aí os exércitos e as igrejas, de milênios. Ele vai estar, no decorrer desse capítulo, estudando justamente sobre isso. Uma igreja e um exército são grupos artificiais, isto é, uma certa força extrema empregada para impedi-los de desagregar-se e para evitar alterações em sua estrutura. Via de regra, a pessoa não é consultada ou não tem escolha sobre se deseja ou não ingressar em tal grupo. Qualquer tentativa de abandoná-lo se defronta geralmente com a perseguição ou severas punições, ou possui condições inteiramente definidas a ela ligadas. Acha-se inteiramente fora de nosso interesse atual indagar a razão por que essas associações precisam de tais salvaguardas especiais. Somos atraídos apenas por uma circunstância a saber, a de que certos fatos, muito mais ocultos em outros casos, podem ser observados de modo bastante claro nesses grupos altamente organizados que são protegidos da dissolução pela maneira já mencionada. Aqui é interessante nós colocarmos, quando Freud diz que a pessoa não é consultada ou não tem escolha, sobre se deseja ou não ingressar em tal grupo. Vamos olhar a história dos nossos nascimentos, Eu, por exemplo, nasci numa família católica, que segue pela linha tradicionalista. Não me foi perguntado, em momento algum, se eu queria seguir dentro desse grupo, chamado a igreja. Entretanto, na minha educação, fui educado para lá estar, E assim como aconteceu comigo, isso acontece com diversas outras pessoas, pessoas que nascem em famílias espíritas, pessoas que nascem em famílias que seguem o protestantismo, pessoas que nascem em famílias budistas, e isso vai estar presente nas mais diversas culturas, nos mais diversos países. A influência da religião, ela é como que soberana, Desde quando nós estudamos os processos de pré-história, se nós linkarmos
essa situação, por exemplo, com o estudo que o sociólogo Emile Durkheim realizou no seu livro As Formas Elementares da Vida Religiosa, nós vamos estar ali percebendo, né, que desde aquelas comunidades, né, de povos originários, e ele vai estudar, né, na Austrália especificamente, há todo um processo de religiosidade ali existente, né? Freud também, no seu livro Totem Tabu, vai falar sobre isso. Ele vai explanar, né, a esse respeito e vai trazer estudos, né, que dizem de que a pessoa que nasce ali naquela comunidade, ela não tem escolha, ela tem de seguir os princípios religiosos, né, do que é sagrado naquele clã, naquele grupo. Numa igreja, podemos com proveito tomar a Igreja Católica como exemplo típico, bem como num exército, por mais diferentes que ambos possam ser em outros aspectos, prevalece a mesma ilusão de que há um cabeça, na Igreja Católica, Cristo. Num exército, o comandante-chefe, que ama todos os indivíduos do grupo com um amor igual. Tudo depende dessa ilusão. Se ela tivesse de ser abandonada, então tanto a igreja quanto o exército se dissolveriam, até onde a força externa lhes permitisse fazê-lo. Esse amor igual foi expressamente anunciado por Cristo. Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ele coloca-se para cada membro do grupo de crentes na relação de um bondoso irmão mais velho. É seu pai substituto. Todas as exigências feitas ao indivíduo derivam desse amor de Cristo. Um traço democrático perpassa pela Igreja, pela própria razão de que, perante Cristo, todos são iguais e todos possuem parte igual de seu amor. Não é sem profunda razão que se invoca a semelhança entre a comunidade cristã e uma família, e que os crentes chamam-se a si mesmos de irmãos em Cristo. Isto é, irmãos através do amor que Cristo tem por eles. Não há dúvida de que o laço que une cada indivíduo a Cristo é também a causa do laço que os une uns aos outros. A mesma coisa se aplica a um exército. O comandante-chefe é um pai que ama todos os soldados igualmente e, por essa razão, eles são camaradas entre si. O exército difere estruturalmente da igreja por compor-se de uma série de tais grupos. Todo capitão é, por assim dizer, o comandante-chefe e o pai de sua companhia. E assim também todo oficial inferior o de sua unidade. É verdade que uma hierarquia semelhante foi construída na igreja. Contudo, não desempenha nela, economicamente, o mesmo papel, pois um maior conhecimento e cuidado quanto aos indivíduos pode ser atribuído a Cristo, mas não a um comandante-chefe humano. Freud, genial, ele vai aqui fazer essa analogia, né? Fazer essa comparação, ver essa semelhança. E não só colocando uma semelhança, mas ampliando, né? O que grupos artificiais como igreja e exército têm em comum? Eles têm em comum o sentido de que, entre eles, todos são considerados irmãos, camaradas, e todos estão sob o comando de um líder. E ainda que no exército haja diversos tipos de hierarquias, e o Freud coloca, né, faz a ressalva de que na igreja também há uma estrutura hierárquica muitas vezes semelhante, onde você tem o Papa e você tem o Bispo, né? E o Papa não deixa de ser um bispo, mas ele é o bispo-chefe de Roma, né? Após o bispo, tem o presbítero, que é o Papa, o padre. E aí, após o padre, tem um diácono, né, abaixo do padre. E tem os irmãos leigos, né? E são os ministros, né? E que
dentro daqueles grupos, aquele irmão leigo é superior, né? Também nos grupos de mulheres a mesma coisa. Agora, no todo, toda a igreja, né, como Freud observa bem, tem a Cristo como esse pai substituto, né? Ele é a figura simbólica desse pai, que ele cita aqui as palavras, né, de Cristo, quando diz: quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes, né? Então, Freud está dizendo que Cristo, ao falar isso, está colocando assim: o que você faz para aqueles que estão num grupo que me serve, vocês estão fazendo a mim. Daí ser muito comum, né, dentro da postura religiosa, se colocar que é preciso se ver a face de Cristo, né, no outro, para assim agir para com outra pessoa de uma maneira muito respeitosa, né, de uma maneira amorosa mesmo. Já no exército, com as diversas hierarquias que há, né, dentro do campo do militarismo, cada setor se terá um líder específico, né? E a esse líder, né, que se caberá, né, todo o respeito, toda a consideração, né, e todos identificados com ele. Vamos avançando. Levantar-se-á justificadamente uma objeção contra essa concepção da estrutura libidinal de um exército, com base no fato de nela não se ter encontrado lugar para ideias como as do próprio país, da glória nacional, etc., de tanta importância para manter unido um exército. A resposta é que esse é um caso diferente de laço grupal, e não mais um laço simples, porque os exemplos dos grandes generais como César, Wallenstein ou Napoleão mostram que tais ideias não são indispensáveis à existência de um exército. Tocaremos, dentro em pouco, na possibilidade de um líder ser substituído por uma ideia dominante e nas relações entre ambos. Parece que o desprezo desse fator libidinal num exército, mesmo quando não constitui o único fator em atuação, não é apenas uma missão teórica, mas também um perigo prático. O militarismo prussiano, que era exatamente tão carente de psicologia quanto a ciência alemã, pode ter sofrido as consequências disso na Primeira Guerra Mundial. Sabemos que as neuroses de guerra que assolaram o exército alemão foram identificadas como sendo um protesto do indivíduo quanto ao papel que se esperava que ele desempenhasse no exército. E de acordo com a comunicação de Simmel, 1918, o duro tratamento dos soldados pelos seus superiores pode ser considerado como a principal entre as forças motivadoras da moléstia. Se a importância das reivindicações da libido no tocante a isso houvesse sido mais bem apreciada, provavelmente não se teria acreditado tão facilmente nas fantásticas promessas dos 14 pontos do presidente americano, e o esplêndido instrumento não se teria rompido nas mãos dos líderes alemães. É bem interessante que aqui entra um outro diagnóstico, né, que o Freud vai observar, que é quando os soldados, quando terminada a Primeira Guerra Mundial, retornam para suas casas, né? E ele vai chamar de neurose de guerra, né? O que tem muito a se dizer, por exemplo, quanto à questão de que tudo para Freud é sexo. E essa crítica é infeliz e demonstra um desconhecimento absurdo, né? E muito notório sobre a teoria freudiana. E se confunde a sexualidade com sexo. E é interessante que ele diz que a causa, né, desses
soldados, se entra em neurose de guerra, a principal força motivadora das moléstias, né, seria um protesto do indivíduo contra o papel que se esperava que ele desempenhasse no exército. O duro tratamento dos soldados pelos seus superiores pode ser considerado como a principal entre as forças motivadoras da moléstia. Quer dizer, o duro tratamento, um tratamento rígido, um tratamento que se exige, né? Quando se é um soldado, há exigências realmente rígidas e por vezes até absurdas, né? Às vezes sobre-humanas, né? Que força que a pessoa vá além do seu limite. E nós vemos isso ainda hoje, né? Quando conversamos com amigos que são militares reformados, né? E dificilmente nós vemos, né, um ou dois que estejam dentro de um equilíbrio psíquico. A grande parte se encontra, né, desestruturada psiquicamente. Seja com pânico, seja com muita ansiedade, seja entregue a determinados tipos de substâncias, como álcool, tabaco, né, outras drogas. E a sua postura no dia a dia que permanece sendo aquela postura, né? E nós ouvimos de esposas, por exemplo, né? Por exemplo, de alguns militares, de que o marido faz da nossa casa um quartel, né? Quer dizer, não há um lar propriamente dito na mente daquele indivíduo. A casa é a extensão do quartel, ele não se desvinculou psicologicamente, né? A sua identificação, né? A questão da sensação de pertencimento, né, àquele grupo está muito presente ali, né? E esse é um exemplo prático, né, do quanto nós vemos a influência de um grupo, né, na vida de um indivíduo e o quanto isso pode levar a sintomas psíquicos, como ocorreram nesses soldados que retornaram da Primeira Guerra Mundial, e que esse seria um protesto, né? Essas neuroses de guerra seriam um protesto contra o duro tratamento que sofreram no campo de batalha. É de notar que nesses dois grupos artificiais, cada indivíduo está ligado por laços de bedinais, por um lado ao líder, Cristo, o comandante-chefe, e por outro aos demais membros do grupo. Como esses dois laços se relacionam, se são da mesma espécie, do mesmo valor, e como devem ser descritos psicologicamente, constituem questões que devemos reservar para investigação subsequente. Mas, já agora, nos aventuramos a fazer uma leve censura contra os escritores anteriores por não terem apreciado suficientemente a importância do líder na psicologia de grupo, enquanto que nossa própria escolha disso, como primeiro tema de investigação, nos colocou numa posição mais favorável. Pareceria que nos achamos no caminho certo para uma explicação do principal fenômeno da psicologia de grupo: a falta de liberdade do indivíduo num grupo. Se cada indivíduo está preso em duas direções por um laço emocional tão intenso, não encontraremos dificuldade em atribuir a essa circunstância a alteração e a limitação que foram observadas em sua personalidade. Aqui Freud está falando dos autores Gustave Le Bon e McDougall, né? E no capítulo anterior, nós estudamos, né? Nos capítulos anteriores, eles trazem a sugestionabilidade, né? A questão da sugestão como explicação para a coesão do grupo. E o Freud, né, vai dizer que eles não observaram o papel da figura do líder no grupo, né? E o Freud observou isso e disse que isso coloca numa posição mais favorável, né, até para entender e explicar melhor o fenômeno, né, de coesão de grupo, de formação de grupos, né, observando melhor
né, esse campo, né, da psicologia social, né? E ele também vai colocar, né, que pareceria que nos achamos no caminho certo para uma explicação do principal fenômeno da psicologia de grupo, a falta de liberdade do indivíduo num grupo, né? Porque ele fala da falta de liberdade do indivíduo no grupo. Lembremos que ele falou de regras rígidas, né, nos primeiros parágrafos, de que grupos artificiais têm, como a igreja e o exército, né? Então o indivíduo, se deve seguir regras rígidas, ele não pode fazer o que quer, ele tem que seguir as regras daquele grupo, ou do contrário ele poderá passar por sanções, por punições diversas. E também ele coloca aqui: se cada indivíduo está preso em duas direções por um laço emocional tão intenso, não encontraremos dificuldade em atribuir a essa circunstância a alteração e a limitação que foram observadas em sua personalidade. Quer dizer, no momento em que o indivíduo, junto ao grupo, ele se prende ali, né, em um laço emocional muito intenso, em que a sua libido, a sua energia sexual, né, a satisfação interna que ele carrega, que está ali, né, junto àquele grupo, e o amor que se tem ao líder, e aí entra a questão libidinal também, e o amor uns para com os outros, né? Lembremos que o Freud lembra Jesus dizendo, né, quando fizeste a um desses pequeninos, irmãos, a mim fizeste. Todo esse laço emocional intenso dá-nos a compreensão, diz-nos Freud, das possibilidades de atitudes diferentes, né, que o indivíduo terá nessas circunstâncias. Uma sugestão no mesmo sentido, a de que a essência de um grupo reside nos laços libidinais que nele existem, pode também ser encontrada no fenômeno do pânico, que se acha mais bem estudado nos grupos militares. Surge o pânico se um grupo desse tipo se desintegra. Suas características são a de que as ordens dadas pelos superiores não são mais atendidas, e a de que cada indivíduo se preocupa apenas consigo próprio, sem qualquer consideração pelos outros. Os laços mútuos deixaram de existir, e libera-se um medo gigantesco e insensato. Nesse ponto, mais uma vez, far-se-á naturalmente a objeção de que ocorre antes exatamente o contrário, e a de que o medo tornou-se grande a ponto de poder desprezar todos os laços e todos os sentimentos de consideração pelos outros. McDougall chegou mesmo a utilizar o pânico, embora não o pânico militar, como exemplo típico daquela intensificação de emoção pelo contágio, indução primária, a que dá tanta ênfase. Não obstante, porém, esse método racional de explicação é aqui inteiramente inadequado. A própria questão que necessita de explicação é saber por que o medo se torna tão gigantesco. A magnitude do perigo não pode ser a responsável, porque o mesmo exército que agora tomba vítima de pânico pode anteriormente ter enfrentado perigos iguais ou maiores com sucesso total. Pertence à própria essência do pânico não apresentar relação com um perigo que ameaça, e irromper frequentemente nas ocasiões mais triviais. Se um indivíduo com medo do pânico começa a se preocupar apenas consigo próprio, dá testemunho ao fazê-lo do fato de que os laços emocionais que até então haviam feito o perigo parecer mínimo cessarem de existir. Agora que está sozinho a enfrentar o perigo, pode certamente achá-lo maior. Dessa maneira, o fato é que o medo-pânico pressupõe relaxamento na estrutura libidinal do grupo e reage a esse relaxamento de maneira justificável, e que a conceituação contrária, ou seja, a de que os laços libidinais do grupo são destruídos devido ao medo em face do perigo, pode ser refutada. Então, dizer que o medo diante de um perigo faz com que um grupo, por exemplo, de militares se dissipe, não é justificativo para Freud, já que o pânico pode aparecer, e realmente aparece quando nós estudamos o transtorno do pânico, né, em situações mais triviais. E quando
a coesão, o laço, né, libidinal, esse laço emocional intenso já não mais está presente, começa o grupo então a se desfazer. E cada qual justificadamente começa a pensar em si mesmo. Já não pensa mais naqueles ideais que o grupo traz. Começa a pensar em si, começa a olhar para si, começa a perceber, por exemplo, se tem família, eu tenho que pensar na minha família, eu estou aqui, né, numa guerra, posso morrer, e por que estar aqui a lutar se eu poderia estar junto à minha família? Eu não sou obrigado a estar aqui, né? Colocando, claro, se não havendo uma obrigatoriedade, se não havendo uma decisão que não tenha sido tomada pela pessoa, eu vou à guerra, né? Como alguns países colocam, né? Convocam a pessoa, se alistar, a pessoa vai por livre e espontânea vontade. E algo também que a gente tem que pensar, né? Livre e espontânea vontade, como assim? Porque há todo um discurso também, né? Que os líderes colocam, se fazem e que venham a buscar envolver, né, emocionalmente indivíduos, homens e mulheres, para se alistarem e estarem a trabalharem, né, como soldados em uma guerra. Enfim, é algo não simples, né? É complexa essa questão. Porém, a dissolução do grupo, né, retornando aqui ao estudo que Freud traz, vai se dar na medida em que esses laços libidinal começa a desaparecer, né? E há motivos diversos que esses laços, né, emocionais intensos venham a deixar de existir. Seja por se ver que você está perdendo uma batalha e que aquilo então não faz mais sentido estar lutando, e aí um indivíduo deserta, um outro desiste, e aquele contágio emocional que antes fazia a coesão de um grupo começa a ocorrer de uma forma contrária, ele começa a se desfazer, e aí o indivíduo passa a pensar em si mesmo, né? Passa a pensar individualmente, e o seu pensamento crítico, né, retorna aquele pensamento crítico que havia se perdido, né? O indivíduo se deixou alienar, né? Ficou alienado diante de um grupo e não tinha mais o pensamento crítico, né? E se sentia todo poderoso porque está em meio ao grupo, começa a se enxergar que não, o grupo não é todo poderoso e também eu não sou, logo o indivíduo começa a pensar criticamente, a avaliar toda aquela situação. Isso é muito importante, né? E nos traz o entendimento das reações diferenciadas, né? Quando se está em grupo, quando se está agindo individualmente, quais são as nossas condutas quando em grupos e quais são as nossas condutas quando estamos atuando de forma individual. A afirmativa de que o medo num grupo é aumentado em proporções enormes através da indução, contágio, de modo algum é contraditada por essas observações. A conceituação de McDougall atende completamente ao caso quando o perigo é realmente grande e o grupo não possui fortes laços emocionais, condições que são preenchidas, por exemplo, quando irrompe um incêndio num teatro ou numa casa de diversões. Mas o caso verdadeiro, instrutivo e que pode ser mais bem empregado para nossos fins é o mencionado acima, no qual um corpo de tropa irrompe em pânico, embora o perigo não tenha aumentado além de um grau que é costumeiro, e que anteriormente já foi a miúde enfrentado. Não é de esperar que o uso da palavra pânico seja claro e determinado, sem ambiguidade. Às vezes ela é utilizada para descrever qualquer medo coletivo, outras até mesmo o medo no indivíduo quando ele excede todos os limites. E com frequência a palavra parece reservada
para os casos em que a irrupção do medo não é justificada pela ocasião. Tomando a palavra pânico no sentido de medo coletivo, podemos estabelecer uma analogia de grandes consequências. No indivíduo, o medo é provocado seja pela magnitude de um perigo, seja pela cessação dos laços emocionais, catexias libidinais. Este último é o caso do medo neurótico ou ansiedade. Exatamente da mesma maneira, o pânico surge, seja devido a um aumento do perigo comum, seja ao desaparecimento dos laços emocionais que mantém unido o grupo. E esse último caso é análogo ao da ansiedade neurótica. Freud faz, toda essa semelhança, com a ansiedade neurótica, porque realmente nós temos aí todo um processo, que é igual quando ocorre uma situação de perigo e que é natural que nós sintamos taquicardia, que nós tenhamos toda uma reação ou de ficarmos paralisados, que é a reação primitiva de luta e fuga, Vou lutar ou fugir? Eu vou estar presente para enfrentar aquela problemática ou eu vou fugir daquilo? E o pânico surge, seja quando se tem um perigo grande, seja pela sensação de laços emocionais quando você está em um grupo. E ele não diz que a ideia do McDougall, a tese que o McDougall coloca, de que um perigo muito grande possa vir dissipar o grupo, ela seja errada. Ele só diz que ele não considera as questões dos laços emocionais, que os laços emocionais aí não estão muito fortes, estão frágeis, Então não é pelo fato de haver um perigo muito grande que se foge, Para Freud, o fato de haver um perigo muito grande, e quando os laços emocionais são intensos, estão presentes de forma intensa, se vai enfrentar aquele perigo, mesmo sabendo da possibilidade de se perder. Vamos lembrar aqui, fatos como, no filme 300, que fala dos 300 guerreiros, de Esparta, na Batalha das Termópilas, se não me engano, e que 300 guerreiros vão enfrentar um exército imenso. O laço emocional presente nesse grupo é intensíssimo e o perigo é de uma magnitude muito grande, porque a tendência ali é de se perder a vida, O mínimo de ser prisioneiro e se tornar um escravo o resto da vida, mas o perigo maior é o de se perder a vida, é o de morrer. E, entretanto, os 300 vão lá e todos morrem, segundo os relatos, quanto a essa batalha, E é interessante nós assistirmos a esse filme, 300. A gente recomenda. Qualquer pessoa que, como McDougall, descreva o pânico como uma das funções mais claras da mente grupal, chega à posição paradoxal de que essa mente grupal se extingue numa de suas mais notáveis manifestações. É impossível duvidar de que o pânico signifique a desintegração de um grupo. Ele envolve a cessação de todos os sentimentos de consideração que os membros do grupo sobre outros aspectos mostram uns para com os outros. A ocasião típica da irrupção de pânico assemelha-se muito à que é representada na paródia de Nestroy, da peça de Hebel, sobre Judite e Holofernes. Um soldado brata: o general perdeu a cabeça, e imediatamente todos os assírios empreendem a fuga. A perda do líder, num sentido ou noutro, o nascimento de suspeitas sobre ele, trazem a irrupção do pânico, embora o perigo permaneça o mesmo. Os laços mútuos entre os membros do grupo, via de regra, desaparecem ao mesmo tempo que o laço com seu líder. O grupo desvanece-se em poeira,
como uma gota do príncipe Rupert, quando uma de suas extremidades é partida. É interessante o Freud citar essa peça de Hebel, né, sobre Judite e Holofernes, quando o soldado brada, né, o general perdeu a cabeça, e aí os assírios empreendem a fuga, porque eles já estão sem um líder, né? E não é não seria aí o perigo de o general perdeu a cabeça, então o perigo está muito grande, vamos fugir. Não, Freud diz a perda do líder no sentido ou no outro, o nascimento de suspeitas sobre ele, trazem a irrupção do pânico. A questão aí é a figura do líder, não é a figura do inimigo, né? É isso que Freud está dizendo. Começa-se a ter suspeitas, né? Começa a nascer suspeitas sobre o líder. O pensamento crítico começa a retornar, mas aí de forma que o indivíduo como que cai em si, né? Sai daquele laço emocional, né? E na medida em que isso se dá, os laços entre os membros, né, começam a desaparecer. É como que uma regra, né? Via de regra, os laços desaparecem, esses laços mútuos no grupo, ao mesmo tempo em que o laço com seu líder, né? Porque o líder era o fator que dava coesão, né? Já que todos estavam ali no amor, né, daquele líder. Por quê? Porque o líder, né, ele é o quê? Ele é o ideal do eu. E o ideal do eu, ele na verdade, ele traz toda a questão de que eles são como eu, todos me amam, né? E o ideal do eu, ele tem muito a ver com as questões aí sim, que o Freud vai trazer lá da infância, né? De todos os valores, né? Que principalmente os pais, né? Colocam para os filhos, né? Os valores que vêm de fora, né? Que estão presentes ali. É toda a construção do superego, né? Do se dizer, olha, isso não pode, isso pode. É esse fator externo, né? É aquilo que vem de fora. E o líder é externo, né? E o líder, como ele lembrou na fala de Jesus Cristo, em que diz, né? Ele se torna ali um pai substituto. E o líder é esse pai substituto, né? Esse ideal do eu, ele está presente por essa situação. Ele se torna o pai substituto. Vamos avançando aqui. A descrição de um grupo religioso não é tão fácil de observar. Pouco tempo atrás, caiu nas mãos um romance inglês de origem católica, recomendado pelo bispo de Londres, com o título... Eu vou ler aqui, né? Meu inglês não é muito bom. When it was dark. Quando estava escuro, né? Esse romance fornecia um hábil e, segundo me pareceu, convincente relato de tal possibilidade e suas consequências. O romance, que pretende relacionar-se com os dias de hoje, conta como uma conspiração de inimigos da pessoa de Cristo, da fé cristã, teve êxito em conseguir que um sepulcro fosse descoberto em Jerusalém. Nesse sepulcro encontra-se uma inscrição em que José de Arimateia confessa que, por razões de piedade, retirou secretamente o corpo de Cristo de sua sepultura, no terceiro dia após o sepultamento, e o enterrou naquele lugar. A ressurreição de Cristo e sua natureza divina são dessa maneira refutadas, e o resultado da descoberta arqueológica é uma convulsão na civilização europeia e um extraordinário aumento em todos os crimes e atos de violência, os quais só cessam quando a conspiração dos falsificadores é revelada. É bem interessante, né? O Freud colocar essa questão
porque traz justamente para nós essa ideia e essa visão de que toda a estrutura, por exemplo, da Igreja Católica, que é construída em torno da ressurreição de Cristo, se algum dia houver uma descoberta arqueológica do corpo de Cristo, né, e aí a gente tem que pensar, né, se descobriu o corpo de Cristo, o que será, né, desse dogma de que Cristo está no céu em corpo, sangue, alma e divindade, né? E corpo material mesmo, né? Todo esse dogma, toda essa fantasia criada haveria de causar um tumulto no mundo. Talvez não tanto quanto essa obra de ficção, né, que esse bispo de Londres escreveu, né, quando estava escuro, de que assim houve aumento de crimes, atos de violência, né, como se toda a repressão que aquele grupo de pessoas, né, que seguiam ali as normas da Igreja Católica começassem a não mais se fazerem presentes e as pessoas começassem então a colocar, né, o id, né, o isso, esse lado primitivo para fora, né, não havendo mais ali, como se não houvesse mais a presença do superego, e o ego também, a censura que o ego fizesse, ela como que desaparecesse ou não fosse ouvida, né? E as pessoas começarem então com as suas revoltas, né, fazendo atos de violência, né, e só cessando isso quando a conspiração dos falsificadores é revelada, quer dizer, não houve descoberta nenhuma arqueológica do corpo de Cristo. Então vocês podem, né, retomar e ficar com seus instintos reprimidos, que não teve descoberta nenhuma de corpo de Cristo, não. Hoje, nos dias atuais, né, nós estamos no século XXI, 2025, Freud escreveu esse trabalho em 1921, só em 1922, 23 foi publicado. Então, assim, não se faz necessário, né, nem que tal descoberta seja feita. Porque se nós olharmos as pesquisas estatísticas, eu escrevi aqui, né, no livro, eu gosto de estudar, né, e escrever assim nas páginas do livro. Há um professor de filosofia que ele fala que quando nós colocamos que o livro nos pertence, é quando nós fazemos isso, quando nós grifamos, quando nós escrevemos, né? Então nós dizemos assim, o livro é meu, né? Eu estou adentrando realmente ali naquela leitura. E eu coloquei assim, nos dias atuais de 2025, não se faz necessário uma tal descoberta, pois a maioria das pessoas na Europa, países como República Tcheca, Dinamarca, França, Alemanha, Holanda, Noruega e Suíça, são citados como tendo altos níveis de irreligião e ateísmo, né? Se nós fizermos uma rápida pesquisa, né, via Google, perguntarmos a inteligências artificiais como DeepSeek, ChatGPT, Gemini ou Gemini, nós vamos ver esse quadro estatístico, né, de que a maioria das pessoas, né, nesses países, né, na Europa, se colocam como não tendo religião, né, sem religião, e também ateias. Vamos ao último parágrafo. O fenômeno que acompanha a dissolução, que aqui se supõe dominar um grupo religioso, não é o medo para o qual falta a ocasião. Em vez dele, impulsos cruéis e hostis para com outras pessoas fazem seu aparecimento. Impulsos que, devido ao amor equânime de Cristo, haviam sido anteriormente incapazes de fazer. Mas, mesmo durante o reino de Cristo, aqueles que não pertencem à comunidade de crentes, que não o amam e a quem ele não ama, permanecem fora de tal laço.
Desse modo, uma religião, mesmo que se chame a si mesma de religião do amor, tem de ser dura e inclemente para com aqueles que a ela não pertencem. Fundamentalmente, na verdade, toda religião é, dessa mesma maneira, uma religião de amor para todos aqueles a quem abrange, ao passo que a crueldade e a intolerância para os que não lhes pertencem são naturais a todas as religiões. Por mais difícil que possamos achá-lo pessoalmente, não devemos censurar os crentes severamente demais por causa disso. As pessoas que são descrentes ou indiferentes estão psicologicamente em situação muito melhor nessa questão da crueldade e da intolerância. Se hoje a intolerância não mais se apresenta tão violenta e cruel como em séculos anteriores, dificilmente poderemos concluir que ocorreu uma suavização dos costumes humanos. A causa deve ser antes achada no inegável enfraquecimento dos sentimentos religiosos e dos laços libidinais que deles dependem. Se outro laço grupal tomar o lugar no religioso, e o socialista parece estar obtendo sucesso em conseguir isso, haverá então a mesma intolerância para com os profanos que ocorreu na época das guerras de religião. E se diferenças entre opiniões científicas chegassem um dia a atingir uma significação semelhante para grupos, o mesmo resultado se repetiria mais uma vez com essa nova motivação. É interessante Freud colocar sobre isso, né? Porque por mais coeso que seja um grupo religioso, que seja uma igreja, para haver essa coesão, paradoxalmente, né, há o amor entre eles, há o amor de Cristo presente. Agora, não se pode aceitar aqueles que negam, né? E esses que negam aquele grupo, que dizem que o que aquele grupo prega não é condizente com a razão, não é condizente com estudos científicos, com estudos sociais, são rechaçados. Por quê? Porque não se considera, né, que fora daquele grupo possa estar a verdade. Nós estudamos isso, né, em outros capítulos. E o Freud fala aqui quanto à questão da intolerância religiosa, né? E aí ele cita, na época dele, precisamos contextualizar o seu tempo, a questão de que o socialismo pareceria estar tomando, né, o lugar da religião, né? Já que a religião estava passando desde o movimento, né, no iluminismo, no século XVIII, e depois com o positivismo, no século XIX, e todas as questões das descobertas científicas no século XX, né, e as pessoas estavam, né, deixando as questões religiosas, deixando de ir a igrejas e serem religiosos para viverem suas vidas independente de qualquer credo religioso. E a intolerância, ela, claro, não era como nos séculos anteriores a esse, em que era muito pior, né? E muitas guerras e mortes se davam. Agora, retornando, né, para o século XXI, nós precisamos, né, pensar que se Freud hoje vivo estivesse, olhasse a situação atual do mundo, e ele visse não só as guerras que estão acontecendo pelo mundo, mas também as questões, né, de depredações que determinados grupos religiosos fazem com outros, especialmente determinados grupos de cristãos com relação aos grupos, né, voltados às religiões de matriz africana. Ele iria dizer que a intolerância no campo religioso retomou tanto quanto em sua época, né? Se nós fizermos uma ficção de Freud viajando no tempo, por exemplo, saindo do século dele e vindo para o século atual e olhando, né, essas questões, né, o que ele haveria de dizer. E ele
com certeza iria falar socialismo por não ter alcançado, né, o sucesso, né, que se achou iria ser alcançado, não fez, né, toda a mudança, né. Entretanto, ele diz que mesmo se o socialismo, né, que ele diz assim, o socialista parece estar obtendo sucesso em conseguir isso, né, isto é, tomando o lugar de um grupo religioso. E ele acrescenta, haverá então a mesma intolerância para com os profanos, que ocorreu na época das guerras de religião. No fundo, né, ia haver só uma substituição de grupos, uma substituição ideológica, mas a intolerância iria permanecer na mesma. E o Freud iria dizer, olha, como o socialismo não obteve sucesso, simplesmente a religião continuou fazendo, né, esse papel e está fazendo. Nós vemos isso hoje, né, com bancadas evangélicas na política, como que grupos religiosos tomam, né, a frente, e o quanto se falar, né, contra tais grupos, né, se é rechaçado, se é rechaçada, né, não se considerando, né, nenhum tipo de argumento racional. Um filme interessante que assisti esse fim de semana, tá no stream Prime Video, né, pela Amazon, é O Mestre, que traz Joaquin Phoenix como protagonista. E esse filme mostra a história de todo o processo de criação da religião Cientologia, né? E também assisti ao documentário, igualmente, no Prime Video, pela Amazon, que é o documentário Scientology, ou Scientology. Eu não falo inglês, tá, gente? Então, minha pronúncia não é das melhores mesmo. Está em inglês, né, e é legendado. Um documentário de 43 minutos e que se entrevista tanto o líder da igreja quanto pessoas, né, diversas mulheres, por exemplo, que relatam as questões de punições, né, e de uma prisão que é, né, esse tipo de religião, e que não se aceita opções, né, tudo negado pelo líder, e entretanto mulheres que moram nas mais diversas partes do mundo colocando de maneira diferente também homens, né, dizendo de quadros, né, vamos a exemplos práticos, né, quadros em que uma mulher que estava na Organização do Mar e ela engravidou. E ela diz que quando relata sobre isso, a pessoa diz a ela, não, você não está grávida. Nós vamos te levar a um setor sobre a questão de paternidade, dá um nome lá que é bem disfarçado, e eles vão te perguntar se você quer fazer um aborto e você vai responder sim. E ela diz, eu não tinha opção, né? A resposta era sim, sim, não tinha a opção de dizer não. E se colocava que o trabalho dela era muito importante e que isso não se encontraria outra pessoa para fazer aquele trabalho. E aí homens também, outras mulheres falam do trabalho escravo, né? De se trabalharem como uma mulher que ficou 72 horas sem dormir, né? Para buscar pessoas a fim de se fazer determinado tipo, né, de quantia, e que ela recebia né, cerca de alguns centavos de dólar, e em uma semana fazia apenas 23 a 29 dólares. Né, algo realmente absurdo, algo realmente escravizador. Homens também
colocar no documentário, em entrevista, de forma bem corajosa a esse respeito. E assim como há nas questões da cientologia, nós podemos ver diversas entrevistas, né, sobre aquela organização que é a prelazia papal, né, que é como a menina dos olhos da igreja, que é a organização Opus Dei, né, que em latim é Opus Dei, quer dizer, obra de Deus, e que traz todas as questões de punições também quando você infringe, né, determinadas regras, né, quando eu falei da questão da organização do mal da cientologia, porque se deliberou que lá não se poderia ter filhos, né? Então também não se tem a escolha de se ter filhos. E se a mulher engravidar e por não poder pagar meios contraceptivos, por ganhar pouco se ela engravida, ela, né, vem com a punição de se fazer o aborto. Ela não tem escolha de querer manter essa criança. Na Opus Dei, por exemplo, há as punições e que as próprias pessoas acabam fazendo. É muito notório, né, que desde que saiu o filme O Código da Vinci, né, baseado na obra de mesmo nome, do escritor Dan Brown, né, o papel do monge albino, o Silas, né, ele com silício na perna, uma corrente ali que apertava e sangrava, né? O filme traz isso, e isso é real, esse silício, ele existe, né? Não é uma ficção, né? Não é algo que o escritor criou, tem muita ficção, mas ali é a realidade. E é uma forma de punição, né? Tem um livro, me esqueci agora o nome do livro, mas que a pessoa que escreveu sobre a Opus Dei dizendo que as mulheres sempre servem aos homens e que dentro do banheiro, por exemplo, não se pode deixar no sabonete nenhum tipo de pelo, né? Principalmente de regiões genitais, tanto no banheiro feminino quanto no masculino, e depois punições são dadas. E assim como há punições, né, dentro de organizações como a igreja, há punições dentro de organizações como o exército, né? No exército, por exemplo, é muito comum, né? Tipo de punição, de que se você faz algo errado, o comandante-chefe diga para você fazer tantas flexões, né? E naquela hora ali, ou então você cometer algum ato que seja ali de transgressão às normas, você pode ir preso, né? Então essas punições existem. Agora eu tenho uma tese, né, que eu vou deixar justamente para esse final, que é a seguinte: estamos em uma era narcísica, e apesar de um narcisismo patológico refletir o desejo individual, a pessoa frustrada, em geral narcisista vai buscar admiração sempre. Mas até uma pessoa sem tal patologia, né? Uma pessoa que não tem um transtorno de personalidade antissocial, narcisismo, tem junto a um grupo de pessoas uma possibilidade de defesa de seu núcleo narcísico. Por isso, muitos grupos vêm surgindo entre os movimentos políticos e sociais. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos realizar a defesa do nosso núcleo narcísico. Essa é uma questão tranquila no campo da psicanálise. E muitas pessoas acabam não defendendo o seu núcleo narcísico de forma individual, não sabem fazer isso. Por exemplo, aquelas pessoas que não sabem dizer não, elas sempre dizem sim a tudo, elas acabam passando por diversos tipos de frustrações, justamente por isso, por não saberem dizer não. Se uma pessoa pede assim: olha, você pode fazer um favor para mim de ir à rua comprar tal coisa, e você vai à rua sim, mas você não vai na direção
onde vai se encontrar o produto que a pessoa falou, né? E a pessoa muitas vezes quer o produto de tal loja, em tal local, né? Em outra loja, na direção que a pessoa vai, aquele mesmo produto, mas se você levar, a pessoa não vai gostar, né? Porque é o mesmo produto, mas não é a mesma marca, né? Não é muitas vezes o mesmo tamanho, enfim, são várias considerações a serem feitas aí. E a pessoa não diz não, ela não está defendendo seu núcleo narcísico, nesse caso, ela está, né, autorizando o outro, né, a agir sobre ela, e ela muitas vezes entra na frustração porque ela às vezes até deixa de fazer o percurso que ela iria fazer para servir a outra pessoa. E isso é um problema também, porque a pessoa não diz não, porque a pessoa não defende seu núcleo narcísico, ela está achando que está defendendo seu núcleo narcísico por receber um muito obrigado, muito obrigada, e se sentir satisfeito, satisfeita de ter servido a outra pessoa, quando ela poderia ter dito não, e ter muito mais satisfação do que simplesmente uma atitude de subserviência. E quando em grupo, né, onde são reivindicados direitos, onde a pessoa sente-se, né, em pertencimento, né, e quando se sente em pertencimento a sua identidade também floresce, a pessoa está defendendo seu núcleo narcísico. E em grupo isso, em grupos políticos, movimentos sociais, vem crescendo devido a isso, né? E há, claro, a figura das lideranças, né, seja um homem, seja uma mulher, né, onde as pessoas se reúnem em torno, né, daquele ideal de eu, né, aquele pai substituto, como diz Freud, né, homem que está ali presente. Como em Totem Tabu, ele vai falar da figura do líder do clã que vai dizer o que pode e o que não pode ser realizado, o que é sagrado e o que não é. Isso é bem interessante, porque aí começa a se explicar para a gente por que o aparecimento, né, no olhar da teoria freudiana, de tantos grupos, né, de tantos movimentos políticos, de tantos movimentos sociais na sociedade atual, né, principalmente nessa era narcísica, né, que nós da saúde mental temos colocado, e nesse momento de polarização política do mundo, né, que possamos refletir sobre isso. Fiquem bem.